As pequenas virtudes. No que diz respeito à educação dos filhos, penso que se deva ensinar a eles não as pequenas virtudes, mas as grandes, não a poupança, mas a generosidade e a indiferença ao dinheiro, não a prudência, mas a coragem e o desdém pelo perigo, não a astúcia, mas a franqueza e o amor à verdade, não a diplomacia, mas o amor ao próximo e a abnegação, não o desejo de sucesso, mas o desejo de ser e de saber. No entanto, fazemos frequentemente o contrário. Apressamo-nos a ensinar o respeito pelas pequenas virtudes, fundando sobre elas todo o nosso sistema educativo. Desse modo, escolhemos a via mais cômoda, porque as pequenas virtudes não apresentam nenhum perigo material. Ao contrário, nos mantêm ao abrigo dos golpes da sorte. Descuidamos de ensinar as grandes virtudes, apesar de amá-las, e gostaríamos que nossos filhos as assimilassem, mas nutrimos a confiança de que elas emergirão espontaneamente de seu espírito, num dia futuro, considerando-as de natureza instintiva, ao passo que as outras, as pequenas, nos parecem fruto de reflexão e cálculo, e por isso pensamos que devam ser absolutamente ensinadas. Na verdade, a diferença é só aparente. As pequenas virtudes provêm igualmente do fundo de nosso instinto, de um instinto de defesa, mas nelas a razão fala, sentencia, disserta, como um brilhante advogado da integridade pessoal. As grandes virtudes jorram de um instinto em que a razão não fala, um instinto ao qual me seria difícil dar um nome, e o melhor de nós está nesse instinto mudo, e não em nosso instinto de defesa, que argumenta, sentencia e disserta com a voz da razão. A educação não é outra coisa senão um certo vínculo que estabelecemos entre nós e nossos filhos, certo clima no qual florescem os sentimentos, os instintos, as ideias. Ora, creio que um clima todo inspirado no respeito às pequenas virtudes resulte insensivelmente em cinismo ou no medo de viver. Em si mesmas, as pequenas virtudes não têm nada a ver com o cinismo ou com o medo de viver, mas todas juntas, e sem as grandes, geram uma atmosfera que leva àquelas consequências. Não que as pequenas virtudes sejam em si mesmas desprezíveis, mas seu valor é de ordem complementar e não substancial. Elas não podem estar sós, sem as outras, e são, quando desacompanhadas, um pobre alimento para a natureza humana. O modo de exercitar as pequenas virtudes, em medida temperada, e quando for de todo indispensável, o homem pode encontrá-lo em torno de si e bebê-lo no ar, porque as pequenas virtudes são de uma ordem bastante comum e difusa entre os homens. Mas as grandes virtudes, essas não se respiram no ar, e devem ser a primeira substância da relação com nossos filhos, o primeiro fundamento da educação. Além disso, o grande também pode conter o pequeno, mas o pequeno, por lei natural, não pode jamais conter o grande. Não ajuda em nada buscarmos recordar e imitar nas relações com nossos filhos os modos com que nossos pais nos educaram. A época de nossa infância e juventude não era um tempo de pequenas virtudes, era um tempo de palavras fortes e sonoras, que pouco a pouco, porém, perdiam sua substância. Agora é um tempo de palavras flébeis e frígidas, sob as quais talvez refloresça o desejo de uma reconquista, mas é um desejo tímido e cheio de temor do ridículo. Assim nos revestimos de prudência e astúcia. Nossos pais não conheciam nem a prudência, nem a astúcia. Não conheciam o medo do ridículo. Eram inconsequentes e incoerentes, mas nunca se davam conta. Frequentemente se contradiziam, mas nunca admitiam ser contestados. Usavam conosco de uma autoridade que seríamos completamente incapazes de usar. Convictos de seus princípios, que supunham indestrutíveis, reinavam sobre nós com poder absoluto. Éramos ensurdecidos por palavras tonitruantes. Um diálogo era impossível, porque assim que suspeitavam que haviam errado, nos mandavam calar a boca. Batiam o punho na mesa, fazendo a sala tremer. Recordamos aquele gesto, mas não saberíamos imitá-lo.
Podemos ficar furiosos, uivar feito lobos, mas no fundo de nossos uivos de lobo há um soluço histérico, um rouco balido de cordeiro. Portanto, não temos autoridade, não temos armas. A autoridade em nós seria uma hipocrisia e uma ficção. Somos demasiado conscientes de nossa fraqueza, demasiado melancólicos e inseguros, demasiado conscientes de nossas inconsequências e incoerências, demasiado conscientes de nossos defeitos. Olhamos dentro de nós com muita demora e vimos em nós coisas demais. E como não temos autoridade, devemos inventar uma outra relação. Hoje, que o diálogo se tornou possível entre pais e filhos, possível, embora sempre difícil, sempre cheio de cautelas recíprocas, de recíproca timidez e inibição, é preciso que nós, nesse diálogo, nos revelemos tal como somos, imperfeitos, e confiantes de que eles, nossos filhos, não se pareçam conosco, que sejam mais fortes e melhores que nós. Como estamos todos premidos, de uma maneira ou de outra, pelo problema do dinheiro, a primeira pequena virtude que nos ocorre ensinar aos nossos filhos é a poupança. Damos a eles um mealheiro explicando como é bom guardar o dinheiro em vez de gastá-lo, de modo que após alguns meses haja ali um bom montinho de moedas, e como é bom resistir à vontade de gastar para, ao final, poder comprar um objeto de valor. Recordamos que, em nossa infância, ganhamos de presente um mealheiro igual, mas esquecemos que, no tempo de nossa infância, o dinheiro e o gosto de conservá-lo eram algo menos horrível e sujo que hoje. Porque quanto mais o tempo passa, mais o dinheiro é sujo. Então o mealheiro é o nosso primeiro erro. Instalamos em nosso sistema educativo uma pequena virtude. Aquele pequeno cofre de barro, de aspecto inócuo, em forma de pera ou de maçã, passa a morar meses e meses no quarto de nossos filhos, que se habituam à presença dele. Se habituam ao prazer de introduzir dia a dia o dinheiro na fenda. Se habituam ao dinheiro guardado lá dentro, que ali, em segredo e no escuro, cresce como uma semente no seio da terra. Se afeiçoam ao dinheiro, primeiro com inocência, como nos afeiçoamos a todas as coisas que crescem graças ao nosso zelo, plantinhas ou pequenos animais, e sempre imaginando aquele objeto caro visto numa vitrine que poderemos comprar, como nos disseram, com o dinheiro poupado. Quando finalmente o cofre é quebrado e o dinheiro gasto, os meninos se sentem sós e frustrados. Não há mais dinheiro no quarto, guardado no ventre da maçã. E já não há nem mesmo a rósea maçã. Em vez disso, há um objeto, por muito tempo imaginado na vitrine, do qual nós louvamos a importância e o valor, mas que agora ali no quarto parece cinzento e sem graça, murcho, após tanta espera e tanto dinheiro. Os meninos não culparão o dinheiro por essa desilusão, mas o próprio objeto, porque o dinheiro perdido conserva na memória suas promessas vãs. Os meninos pedirão um novo cofre e mais dinheiro para guardar, e dedicarão ao dinheiro pensamentos e uma atenção que deveriam estar voltados para outras coisas. Preferirão o dinheiro às coisas. Não faz mal que tenham sofrido uma desilusão. Faz mal que se sintam sozinhos, sem a companhia do dinheiro. Não deveríamos ensiná-los a poupar, deveríamos habituá-los a gastar. Deveríamos dar-lhes com frequência alguns trocados, pequenas somas sem importância, e incentivá-los a gastar logo, como bem quiserem, seguindo um capricho momentâneo. Os meninos comprarão alguma miudeza que esquecerão logo, assim como se esquecerão do dinheiro gasto tão depressa e sem pensar, ao qual não chegaram a afeiçoar-se. Quando tiverem nas mãos essa miudeza, que serão logo quebradas, as miudezas, os meninos vão ficar um pouco decepcionados, mas rapidamente esquecerão tanto o desgosto como as miudezas, quanto o dinheiro. Aliás, associarão o dinheiro a algo de momentâneo e estúpido. E pensarão que o dinheiro é estúpido, como é justo pensar durante a infância. É justo que os meninos vivam os primeiros anos de suas vidas ignorando o que é o dinheiro.
Às vezes isso é impossível se formos muito pobres, e às vezes é difícil se formos muito ricos. Contudo, quando somos muito pobres, quando o dinheiro está estritamente ligado a um fato de sobrevivência cotidiana, a uma questão de vida ou de morte, ele se traduz tão imediatamente aos olhos de um menino em comida, lenha ou pão, que não tem meios de arruinar-lhe o espírito. Porém, se formos assim, nem ricos, nem pobres, não será difícil deixar que um menino viva sua infância sem saber bem o que é o dinheiro e sem se interessar minimamente por ele. No entanto, nem muito cedo, nem muito tarde, é preciso acabar com essa ignorância. E, se tivermos dificuldades econômicas, é necessário que nossos filhos, nem muito cedo, nem muito tarde, tenham conhecimento disso. Assim como é justo que, a certa altura, eles compartilhem conosco nossas preocupações, nossos motivos de contentamento, nossos projetos e tudo o que concerne a vida familiar. E habituando-os a considerar o dinheiro como algo que pertence igualmente a nós e a eles, e não mais a nós que a eles, ou o contrário, também podemos convidá-los a serem sóbrios, a estarem atentos ao dinheiro que gastam. E desse modo, o convite à poupança deixa de ser respeito às pequenas virtudes, um convite abstrato, a ter respeito por uma coisa que não merece respeito por si, como o dinheiro, mas é recordar aos meninos que o dinheiro de casa não é muito, um convite a sentirem-se adultos e responsáveis diante de uma coisa que pertence tanto a nós quanto a eles. Uma coisa não particularmente bela nem amável, mas séria, porque está ligada às nossas necessidades cotidianas. Mas não muito cedo nem muito tarde, o segredo da educação está em adivinhar os tempos. Ser sóbrio consigo mesmo e generoso com os outros. Isto significa ter uma relação justa com o dinheiro, estarmos livres diante do dinheiro. E não há dúvida que nas famílias em que o dinheiro é ganho e prontamente gasto, em que escorre como água limpa da fonte e praticamente não existe como dinheiro, é menos difícil educar um jovem para esse equilíbrio, para essa liberdade. As coisas se tornam complicadas ali onde o dinheiro existe e existe pesadamente. Água de chumbo estagnada que exala miasmas e odores. Rapidamente os jovens percebem a presença desse dinheiro na família como uma potência oculta, de que nunca se fala em termos claros, mas a qual os pais aludem, conversando entre si com nomes complicados e misteriosos, com uma plúmbea fixidez nos olhos, com uma ruga amarga na boca, dinheiro que não é simplesmente guardado na gaveta do escritório, mas campeia sabe-se lá onde, podendo a qualquer momento ser sugado pela terra, sumindo sem remédio para sempre, engolindo a família e a casa. Em famílias como essas, os jovens são continuamente advertidos a gastar com parcimônia. Todo dia a mãe os incita à atenção e à economia, quando lhes dá o trocado para o bonde. E há no olhar da mãe aquela preocupação de chumbo, aquele profundo vinco na fronte, que sempre surge quando o assunto é dinheiro. Há o obscuro terror de que todo o dinheiro se desmanche no nada, de que até os poucos trocados possam significar as primeiras migalhas de um desmonoramento súbito e mortal. Os jovens dessas famílias, não raro, vão à escola com roupas puídas e sapatos gastos, e precisam suspirar longamente, às vezes em vão, por uma bicicleta ou uma máquina fotográfica, objetos que alguns colegas certamente mais pobres possuem há tempos. E quando finalmente a bicicleta que desejam lhes é dada, o presente é acompanhado da severa recomendação de não estragar nem emprestar a ninguém um objeto tão luxuoso que custou tanto dinheiro. Os apelos à economia em casa são perenes e insistentes. A ordem é comprar os livros da escola em sebos e os cadernos no Standard. Isso ocorre em parte porque os ricos muitas vezes são ávaros ou avaros, porque se acham pobres, mas sobretudo porque as mães das famílias ricas, mais ou menos conscientemente, têm medo das consequências do dinheiro e procuram proteger seus filhos, forjando em torno deles uma ficção de hábitos simples, acostumando-os até às pequenas privações. Mas não há pior erro que fazer um jovem viver em tal contradição.
O dinheiro fala em qualquer canto, na casa, na linguagem inconfundível, está presente nas porcelanas, na mobília, na prataria pesada, está presente nas viagens confortáveis, nas férias luxuosas, nos cumprimentos dos porteiros, na cerimônia dos criados, está presente nas falas dos pais. É a ruga na testa do pai, a perplexidade de chumbo no olhar materno. O dinheiro está em toda parte, intocável, porque talvez terrivelmente frágil, algo com que não se pode brincar. Um Deus fúnebre, a qual não se pode dirigir senão num sussurro. E para honrar esse Deus, para não molestar sua lutuosa imobilidade, é preciso usar o casaco do ano anterior, que ficou curto, e estudar a lição em livros desencadernados e cebosos, e divertir-se com a bicicleta do camponês. Se, sendo ricos, quisermos ensinar a nossos filhos hábitos simples, deve ficar bem claro que todo o dinheiro poupado com esses hábitos deverá ser gasto, sem parcimônia, com outras pessoas. Hábitos como esses só fazem sentido se não forem avareza ou temor, mas livre escolha da simplicidade em meio à riqueza. Um jovem de família rica não aprende a sobriedade porque o fazem vestir roupas velhas, ou porque o fazem comer maçãs verdes na merenda, ou porque é privado de uma bicicleta que deseja há muito tempo. Essa sobriedade em meio à riqueza é pura ficção, e as ficções são sempre deseducativas. Desse modo, ele aprenderá apenas a avareza e o medo do dinheiro. Privando-o de uma bicicleta desejada e que poderíamos presentear-lhe, só faríamos frustrá-lo numa coisa legítima para um garoto. Só faríamos tornar sua infância menos feliz em nome de um princípio abstrato, sem justificativa na realidade. E tacitamente estaríamos afirmando diante dele que o dinheiro é melhor que uma bicicleta. No entanto, é preciso que ele saiba que uma bicicleta é sempre melhor que o dinheiro. A verdadeira defesa da riqueza não é o medo da riqueza, de sua fragilidade e das viciosas consequências que pode trazer. A verdadeira defesa da riqueza é a indiferença ao dinheiro. Para ensinar a um jovem essa indiferença, não há outro meio senão lhe dar dinheiro para gastar. Quando houver dinheiro, para que aprenda a se afastar dele sem sofrimento ou remorso. Podem me dizer que assim um jovem se habituará a ter dinheiro para gastar e já não poderá viver sem ele. Se amanhã não for mais rico, como ele vai ser? Mas é mais fácil não ter dinheiro quando já aprendemos a gastá-lo, quando aprendemos como ele voa depressa de nossas mãos. É mais fácil prescindir do dinheiro quando já o conhecemos bem do que quando lhe tributamos reverência e medo na infância. Quando pressentimos sua presença no ar sem que nos tenham permitido erguer os olhos para fixá-lo. Assim que nossos filhos começam a ir à escola, nós imediatamente lhes prometemos, se estudarem bem, um prêmio em dinheiro. É um erro. Assim misturamos o dinheiro, que é uma coisa sem nobreza, com algo meritório e digno, como o estudo e o prazer do conhecimento. O dinheiro que damos aos nossos filhos deveria ser dado sem motivo. Deveria ser dado com indiferença, para que aprendam a recebê-lo com indiferença. E deve ser dado não para que aprendam a amá-lo, mas que aprendam a não amá-lo, a compreender seu verdadeiro caráter, sua impotência em satisfazer os desejos mais autênticos, que são os do espírito. Elevando o dinheiro à função de prêmio, de ponto de chegada, de objetivo a ser alcançado, nós lhe conferimos um lugar, uma importância, uma nobreza que não deve ter aos olhos dos nossos filhos. Afirmamos implicitamente o princípio falso de que o dinheiro é a coroação de um esforço e seu escopo último. Entretanto, o dinheiro deveria ser concebido como a retribuição por um esforço, não sua finalidade, mas sua recompensa, isto é, seu legítimo crédito. E é evidente que os esforços escolares dos meninos não podem receber um pagamento. É um erro menor, mas é um erro oferecer dinheiro aos filhos em troca de pequenos serviços domésticos, de pequenas tarefas. É um erro, porque nós não somos empregadores dos nossos filhos. O dinheiro familiar é tanto deles quanto nosso. Aqueles pequenos serviços, aquelas pequenas tarefas, não deveriam ter nenhuma recompensa, mas ser uma colaboração voluntária na vida familiar. E, em geral,
creio que se deva ter muita cautela ao se prometer e aplicar prêmios e punições, porque a vida raramente terá prêmios e punições. No mais das vezes, os sacrifícios não têm nenhum prêmio e, frequentemente, as más ações não são punidas, mas, ao contrário, lautamente recompensadas com sucesso e dinheiro. Por isso, é melhor que nossos filhos saibam desde a infância que o bem não é recompensado, nem o mal recebe castigo. Todavia, é preciso amar o bem e odiar o mal. E a isso não é possível dar nenhuma explicação lógica. Costumamos dar uma importância ao rendimento escolar de nossos filhos que é totalmente infundada. E também, isso não é senão um respeito pela pequena virtude do sucesso. Deveria bastar-nos que não ficassem muito atrás dos outros, que não fossem reprovados nos exames. Mas não nos contentamos com isso. Deles queremos o sucesso, queremos que satisfaçam nosso orgulho. Se forem mal na escola, ou se simplesmente não forem tão bem quanto pretendemos, logo erigimos entre eles e nós a barreira do descontentamento permanente. Adotamos diante deles o tom de voz rabugento e lamentoso de quem se queixa de uma ofensa. Aí nossos filhos entediados se afastam de nós, ou então os apoiamos em seus protestos contra os professores que não os entenderam, colocando-nos ao lado deles como se fossem vítimas de uma injustiça. E todo dia corrigimos seus deveres de casa, ou melhor, nos sentamos junto deles quando fazem as tarefas, estudando com eles a lição.